Eu gostaria que vocês pudessem esticar as mãos de vocês aqui, por favor. Senhor meu Deus, eu coloco aqui a vida do seu filho, Vando, um servo fiel, Senhor. Eu venho todos os dias agradecer pela vida dele, uma pessoa de coração bom, bondoso, honesto, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, Senhor. E eu quero, Senhor, que o Senhor esteja sempre presente na vida dele, em cada atitude que ele for fazer, Senhor, em tudo que ele colocar as suas mãos, o proteja e o conduza. Que esses 40 anos sejam 40 anos de renovo, porque todo dia nós nascemos de novo, Senhor, porque nós nascemos com vida, com ar. E eu venho, Senhor, pedir, nesse momento, que o Senhor traga todas as coisas boas que ele puder ter, e a sua presença esteja sempre no coração dele, porque ele é fiel e ele é seu servo. Meu amor, eu agradeço a Deus pela sua vida, e eu quero dizer o quanto eu o amo, e quanto eu agradeço a Ele por você ser o pai dos nossos filhos, e que Deus possa te abençoar, te proteger, e saiba que Ele está com você, e eu também. Obrigada, gente. Consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus em você. Você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Vamos lá? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se quiser cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair,
você conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amados e amadas de Deus, a paz do Senhor a todos. Amém. Que bom estarmos aqui nesse momento de adoração, de celebração, de gratidão a Deus. Eu quero convidar o Wando para vir aqui. Daqui a pouco ele vai estar fazendo uma retrospectiva aí da sua vida, mas nós não podemos deixar de pensar aqui no versículo da palavra de Deus, Wando. Salmo 118, o verso 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Há dias que são memoráveis, dias inesquecíveis, dias importantes, dias que fazem parte da vida da gente, da história da gente, e também importante para aquelas pessoas que caminham com a gente. Amém? E eu fiquei muito feliz quando houve no seu coração esse desejo de você agradecer a Deus, através de um culto, convidando seus amigos também para, juntamente com você, se alegrar pela vida, pelo dom da vida, pela graça da vida. Amém? A gratidão é o sentimento mais nobre do coração do ser humano. A gratidão é a memória do nosso coração. Quando somos gratos, o nosso coração tem memória, o nosso coração tem história, o nosso coração tem vida, e o nosso coração ele se prostra diante de Deus. Então esse é um dia especial, esse é um dia de alegria, é um dia de regozijo, é um dia de celebração, é um dia de festa, amém? E Deus é o nosso convidado especial, amém? Nós estamos aqui, e alguns anos atrás talvez você não teria quase nenhuma respostas para a vida, aquelas respostas filosóficas da vida, principalmente para aquelas quem sou eu, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, amém? Mas temos resposta agora. Você pode perguntar: quem sou eu? Você é filho de Deus, a sua origem ela é divina, você é único, não há ninguém que pensa como você, que tem os desejos que você tem, que tem os sonhos que você tem, que planeja como você planeja. Você, em 7 bilhões e 500 milhões, Deus te fez único, amém? Então quem você é? Você é uma pessoa única. De onde você veio? Você veio de Deus, você não é fruto de uma evolução barata darwinista. A sua origem é divina, a sua origem está em Deus. O que você está fazendo aqui? Você está aqui também não apenas para ser servido, mas você está aqui para servir a Deus também. E para onde eu vou, pastor? Um dia nós vamos voltar para a nossa casa. A tua cidade não é Alta Floresta, a tua pátria não é o Brasil, a tua cidade é Jerusalém Celestial, a tua pátria é os céus, amém? Então você veio de lá e um dia você vai voltar para lá. Por isso que é um dia alegre, é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia de gratidão a Deus. Fique de pé, estenda as mãos aqui, porque quem prega é o Wando, não sou eu não, hein? Amém, vamos orar. Deus, a tua palavra diz que este é o dia que fez o Senhor. É um dia de regozijo, é um dia de alegria, é um dia de festa, é um dia de celebração. E o nosso coração nesta noite, ó Deus, se alegra, porque o Wando teve no coração dele esse desejo, ó Pai, de ser grato ao Senhor pela vida. Ele teve no seu coração o desejo de celebrar a vida aqui na igreja nesta noite, e ele deu a mim, deu aos seus amigos, seus familiares,
essa linda graça, oportunidade de celebrar com Ele desse dia tão importante que foi o dia do seu nascimento. Ó Deus, o dia do nascimento é o dia da celebração da vida. Ele está aqui, ó Deus, para celebrar, ó Pai, o dia do seu nascimento. Portanto, Deus, que haja sobre a vida dele uma grata unção do Espírito Santo. Ó Pai, que o Senhor que começou essa boa obra na vida dele, ó Pai, que até no dia de Cristo o Senhor venha completar essa obra. Ó Pai, tudo que o Senhor colocou no coração dele, ó Deus, para compartilhar com a igreja, compartilhar com a família, compartilhar com os amigos, ó Pai, que o Teu Espírito use o Teu servo, e que o Senhor, Pai, venha nessa noite, ó Deus, da saúde, da paz, da prosperidade, trazer uma nova unção, e que a alegria do Senhor seja a força dele. É que eu te peço em nome de Jesus, para o Teu louvor, a Tua glória, em nome de Jesus, amém? Caros, antes de iniciar, eu quero agradecer de coração todos vocês que estiveram e aceitaram o convite de estar aqui nessa noite, nesse culto de gratidão a Deus e celebrar esses 40 anos de vida. O propósito desse culto de gratidão hoje é para falar bem pouco de mim, é para falar mais de Jesus. Esse é o que me traz aqui nessa noite, porque Ele é o autor da vida, e hoje no caminho que eu estou, tudo que eu estou vivendo é por causa dEle. Então eu vou pedir a permissão ao Pai para fazer uma pequena retrospectiva da minha vida, bem breve, e depois eu quero falar um testemunho de como eu conheci Deus, de como eu conheci Jesus na minha vida, para compartilhar com vocês a minha história, tá bom? Então, grato de coração a você que está aqui. Eu sei o esforço que cada um fez para estar aqui nessa noite, deixaram compromissos, vieram de longe, não mediram esforços para estar aqui. Vocês são assim, parte da minha história, e tenho a certeza absoluta que cada um de vocês ocupa um espaço aqui nesse meu coração, tá bom? Muito grato mesmo de coração por vocês estarem aqui nessa noite, e eu tenho certeza que será uma noite abençoada, uma noite onde o Senhor Jesus falará muito aos nossos corações. Fazendo essa retrospectiva, eu tentei buscar cada pessoa que fez parte da minha história, que de certa forma eu deixei marcas e tive marcas no meu coração, boas, lembranças saudáveis que eu guardo no meu coração. Então fazer essa retrospectiva para mim, fazer essa história de 40 anos em 8 minutos, foi um desafio, mas eu busquei assim no fundo do meu coração cada pessoa importante para mim, que de alguma forma me ajudou na minha caminhada. Então sou grato a cada um de vocês por estar aqui nessa noite. Amados, nessa noite eu quero falar de um testemunho de como eu conheci Jesus. E eu falei que esse culto era pouco de mim e muito dele, muito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que vai ser. Tem um versículo, quando eu escutei, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo, ele foi como amor à primeira vista.
eu li esse versículo e de alguma forma eu queria conhecer meu pai criador. E eu sabia que esse versículo me direcionava onde eu deveria buscá-lo, porque ele me dizia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai senão por ele. E naquele momento, eu estava, me lembro como se fosse hoje, pode passar, me lembro como se fosse hoje, eu estava sentado naquele banco ali, onde está sentado o Guilherme Turello, e eu estava orando e louvando a Deus, e naquele momento, eu ainda não tinha ouvido com tanta clareza, com tanta nitidez, a voz de Deus. E naquele dia, as palavras foram essas: meu filho, você já teve muitas identidades. Inicialmente você foi chamado e conhecido como Vando, filho do Telão e da Irene. Merecidamente, são seus pais terrenos que cuidaram de você. Meu filho, com o passar da sua caminhada, você teve outras identidades. Você foi conhecido como Vando do Positivo, Vando da Insol, Vando do Quatro Marcos, Vando da Pexa. Quando você se casou, ficou conhecido também como Vando da Leandra. Dentre muitas identidades, meu filho, que você pode ter, a maior delas é ser chamado Vando, filho de Deus. E eu vou te levar para conhecer o que é ser um filho de Deus. Essa voz, amados, eu guardei ela no meu coração, como uma semente, e eu reguei ela todos os dias, para que eu pudesse conhecer verdadeiramente meu Pai Celestial, quem me criou, de onde eu vim. E eu busquei isso de forma intensa, e cada dia eu me lembrava daquela voz falando ao meu coração. Então, para mim fazer essa caminhada, conforme Jesus havia me dito, que Ele era o caminho para chegar ao Pai, Ele me fez um convite. Pode passar. Ele me fez um convite para caminhar com Ele, e Ele me levaria a conhecer o Pai. E eu aceitei porque a palavra que fala no Senhor, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sabia que Ele era a única pessoa que poderia me levar para conhecer Jesus, e eu guardei isso no meu coração com muita força, e eu falava assim: mas como eu te conheço, Jesus? Eu não te conheço ainda, como que eu vou conhecer meu Pai? E eu fui me relacionando com Jesus, eu fui entregando a minha vida para Jesus. E meus caros, no princípio, quando eu lia esse versículo, eu entendia: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu lia isso, na minha cabeça estava escrito: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque para mim Deus e Jesus eram distintos, e eu falava: ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, para me chegar em Deus, ao meu Pai, eu tenho que ir por Jesus. E com muito tempo eu fiquei nisso: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele. E naquele momento, você vê como que são as coisas, eu ouvi a palavra, e era como se eu estivesse vendo placas de trânsito: o caminho para o Pai é Jesus, o caminho para o Pai é Jesus, o caminho para o Pai é Jesus. E aquilo ali alimentava meu coração, cada vez mais eu queria conhecer mais Jesus, e isso foi tomando conta de mim, do meu coração, de forma que eu falava assim: eu vou te conhecer, meu Pai, eu vou te conhecer, e eu vou te conhecer, Jesus, eu quero te conhecer. E eu comecei essa caminhada com Jesus. Quando eu comecei essa caminhada com Jesus, para me levar a conhecer meu Pai, teve um momento que, para mim caminhar, e na nossa caminhada muitas vezes, quando nós decidimos trilhar um caminho, nós temos que deixar coisas, e quando Jesus me chamou, pode passar, Jesus me chamou para essa caminhada, Ele me perguntou se meu coração tinha espaço para Ele.
E quando ele me perguntou isso, eu confesso para vocês que eu chorei muito, porque naquele momento o meu coração não tinha espaço para Jesus. E eu, com aquela mensagem que para mim chegar ao Pai eu tinha que ir por Jesus, e ele falando: você tem espaço no seu coração para mim? Eu chorei muito e fiz uma reflexão que se encontra em Mateus 6, 19 e 21, que a palavra do Senhor nos fala assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eu me perguntei: Senhor, mostra para mim os tesouros que eu tenho guardado no meu coração. E Ele me revelou. Naquela época, eu me sinto muita vontade de estar falando para vocês, porque eu considero vocês minha família. Então eu não preciso ter reservas, eu posso falar de coração aberto. Naquela época, um tesouro valioso que eu tinha era a minha caminhada profissional. O meu empenho, a minha dedicação em ser um profissional reconhecido, de ser uma pessoa de destaque, um empresário bem-sucedido, era algo que alimentava o meu coração, ao ponto de ser o principal. E eu caminhava com isso, e eu falava: Jesus, como que eu posso caminhar com o Senhor, se o meu trabalho consome praticamente toda a parte do meu coração? Ali, meus caros, eu tive um choque de realidade, porque eu estava colocando as coisas materiais, o meu trabalho, acima de qualquer coisa, até acima de meu Deus Pai. E eu decidi que a partir daquele momento, eu iria mudar os tesouros do meu coração. E eu comecei a refletir quais tesouros eu tinha, além do meu trabalho. Quando eu fiz essa pergunta, me veio à memória um tesouro maravilhoso, um tesouro que, quando eu paro e penso que eu posso perder, eu choro. Um tesouro chamado família. E nesse tesouro chamado família, eu percebi que teve vezes na minha caminhada, que teve pessoas que estavam do meu lado, da minha família, e que eu amava de forma intensa. E fazendo essa retrospectiva, eu me recordei de uma pessoa assim que na minha vida, na minha infância, nos meus 12 anos, uma pessoa que marcou muito a minha vida, minha querida avó Graciolina. Ai, meu Deus do céu, minha avó Graciolina, ela me chamava de Nico, e ela, quando ficava sozinha em casa, que meus tios saíam, ela falava para o meu tio: Telinho, chama o Nico para ficar comigo, porque eu quero ele aqui comigo. E na minha cabeça, eu me sentia assim o Todo-Poderoso, porque eu iria estar cuidando da minha avó, e ela me chamava: fala para ele vir para cá, para cuidar de mim. Olha só, minha avó, uma criança de 10 anos para cuidar dela, mas eu me sentia o cara naqueles momentos. Eu podia sentir o cheiro dela, a pele fina dela, e ela me chamava tão carinhosamente: o que você quer comer no seu café? E eu me lembro, meus caros, fazendo essa retrospectiva, eu me lembro que toda noite ela guardava um pouquinho de carne, e de manhã ela fazia, para quem não conhece, um guisado de carne, e meu café da manhã com ela era esse. Então assim, trouxe muitas memórias ao meu coração, memórias de gratidão a cada pessoa que viveu na minha vida. Outro tesouro precioso, a família onde eu fui gerado, meu pai, minha mãe, pessoas que eu tenho gratidão a Deus por tudo o que vocês fizeram na minha vida. Eu sei que vocês fizeram o que puderam para me estudar, para me ensinar no caminho que eu deveria andar, não mediram esforços, eu sei disso, e eu sou eternamente grato, meu pai, minha mãe, por tudo que vocês fizeram na minha vida. Vocês são
algo precioso no meu coração. Eu sou grato por ter colocado vocês em minha vida. Vocês são os meus pais aqui na terra. Acima de tudo, me ensinaram a amar. Amar porque eu pude sentir verdadeiramente a cada dia o amor que vocês tinham e têm por mim. Também, outro tesouro valioso, a família que eu constituí. Na época, era apenas eu, minha querida Leandra e nosso pequeno João Pedro. E eu me lembro de um acidente que eu tive em 2008, um acidente muito grave, que eu levei uma cabeçada de um boi e eu quase morri. E eu me lembro que quando eu estava voltando para casa, porque eu fiquei um tempo em Cuiabá, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no quarto. Quando eu entrei no quarto, eu vi o João Pedro deitado. Aquela hora, meus amados irmãos, o meu coração se encheu de alegria tão grande, que eu falei, grato Senhor, por permitir ver meu filho crescer, porque se não fosse a mão do Senhor naquele dia, eu já teria voltado aos céus. Mas o Senhor me preservou a minha vida e permitiu que eu estivesse aqui hoje, nessa noite, compartilhando essa palavra com vocês. E um tesouro especial também, um tesouro chamado amigo. Quantos tesouros eu tenho, meu Deus do céu, olhando vocês aqui hoje, vocês não imaginam a alegria que eu sinto no meu coração, de poder assim olhar cada rosto aqui, e saber que vocês fazem parte da minha vida, da minha história. Isso é muito gratificante. Então vocês são preciosos, assim como foi cantado o louvor no início, vocês são preciosos na minha vida, principalmente vocês são preciosos para Deus. Ai, Jesus, eu comecei a buscar, porque eu queria conhecer meu Pai, e eu perguntava, Jesus, como que eu vou chegar no meu Pai? Me fala, por favor. E Jesus, através da palavra, me falou, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Naquele instante eu entendi por que Jesus fez eu olhar os tesouros primeiro, porque meu coração estava carregado com muitas coisas, que não tinha como eu entregar o meu coração totalmente a Ele, para conhecer Ele verdadeiramente. Por isso que Ele me falou, e eu precisei me esvaziar, precisei fazer uma limpeza no meu coração, fazendo uma reflexão. Quanto orgulho, quanta prepotência, quantas vezes eu achei que eu era melhor que muitos, quantas vezes eu achei que eu era o único, quantas vezes, quantas falhas, mas eu pedi perdão ao Senhor, falei, perdoa-me Senhor, perdoe-me porque sou falho, mas me leva para conhecer meu Pai. Quando eu fiz essa entrega de coração para Jesus, meus caros, minha vida mudou, porque eu comecei a colocar a prioridade da minha vida como sendo meu mestre Senhor Jesus. Toda a minha vida começou a mudar, e eu me lembro que eu olhava as coisas simples da palavra, os ensinamentos valiosos de Jesus, e aquelas palavras entravam no meu coração, parecia assim que cada vez meu coração ia enchendo assim de tanta sabedoria, de tanta riqueza, de tantas preciosidades que o Senhor deixou para nós. E eu comecei a buscá-lo intensamente. Não preciso mentir, não sabia como orar, conhecia de Jesus por ouvir falar, de Deus desde criança, mas Deus para mim era um ser muito distante, e que para mim chegar perto dele, eu não conseguia imaginar isso, não fazia sentido na minha cabeça. Quando eu fiz essa entrega, algo maravilhoso aconteceu. E eu, comemorando esses 40 anos, uma data de
de aniversário, relembrando o nascimento, eu quero compartilhar com vocês o maior nascimento que já existiu na humanidade. O nascimento de Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, sua mãe Maria recebeu a visita de um anjo e falou que iria gerar um filho e era para colocar o nome dele de Jesus. Maria ficou surpresa porque não sabia, ela não tinha relações com José, e como é que ela iria ficar grávida? O anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o que em ti for gerado será fruto do Espírito, será do Espírito Santo. Em seguida, o anjo apareceu para José e falou que Maria estaria grávida de Jesus. O nome do filho seria Jesus, porque Jesus iria salvar o povo dos seus pecados. Esse nome, meus caros, eu não sei se vocês já buscaram o significado de Jesus, Cristo, mas é o nome que está acima de todo o nome, é o nome que tem poder sobre toda a terra, nos céus e embaixo da terra. O significado do nome de Jesus, no grego, Jesus, Yeshua no hebraico, significa o Senhor salva. Jesus, o Senhor salva. Cristo, no grego, Christos, traduz Messias, Mashiach, que significa ungido. Jesus Cristo, o Salvador ungido. Glória a Deus. Eu conheci o Salvador ungido, Jesus, e convidei ele para nascer em meu coração. E o que me chama a atenção, meus caros, e a primeira vez que eu li essa passagem, foi muito marcante para mim. Eu vou explicar por quê. Fala que Maria veio com seu esposo para Belém, e eles chegaram na cidade. A cidade estava com muitas pessoas, e Jesus estava para nascer, e seus pais não encontravam lugar para se hospedar. Naquele dia, amados, Jesus nasceu de forma simples, humilde, em uma estrebaria. Jesus nasceu exatamente como está essa foto, em uma manjedoura, e desde o seu nascimento, ele nos mostrava a simplicidade que nós deveríamos ter. A simplicidade cabe em qualquer lugar. E eu me perguntei: Senhor, por que isso? Por que o Senhor veio de forma tão simples? Muitos imaginavam que o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, viria de uma família real, viria de um palácio muito grande, mas Jesus veio de forma humilde, nos ensinando a ser servo, e o que eu tenho buscado a ser servo do Senhor Jesus, pedindo que Ele cresça e que eu diminua cada vez mais, porque quando eu faço isso, Jesus se apresenta na minha vida de forma mais e mais e mais verdadeira. E Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas esse mesmo Jesus é o que quer nascer no seu coração todos os dias. Jesus, eu peço para Ele nascer no meu coração todos os dias, porque sem a presença dEle, eu não posso mais viver. Eu te amo, Jesus, Tu és o ar que eu respiro, Tu és tudo para mim, e a partir do momento que eu te conheci, Jesus, a minha vida mudou. Por isso eu te amo. Gratidão, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Gratidão por me amar de forma incondicional. Gratidão, Jesus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor me salvou e me resgatou. Por isso eu te amo, Senhor Jesus. Que Jesus possa nascer no seu coração. Existem muitas coisas que você pode colocar no seu coração, mas o mais valioso de todos os tesouros
é a presença do Senhor Jesus habitando dentro do seu coração. Guarde essa semente no seu coração, guarde isso, vai ser muito valioso. Quando eu conheci Jesus, e pegando o que o pastor Euclides me falou, eu queria conhecer, eu tinha uma sede de ver de onde eu vim, como que aconteceu, como que foram as coisas. E Jesus me levou em Gênesis, glória a Deus. Lá em Gênesis eu pude descobrir, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus já estava com Deus, quando me criou, quando te criou. Nós somos filhos de Deus, ninguém jamais poderá apagar essa identidade de nós. Nós somos filhos de Deus. Jesus me levou a mostrar que nós somos feitos do pó da terra, e a partir de um ato de Deus soprar o fôlego em nossas narinas, nós passamos a ser alma vivente, nós começamos a ser humano aqui na terra. Quando eu entendi isso, meus caros, para mim foi muita alegria, porque para mim ter uma identidade, um DNA do céu, era algo que eu não imaginava. Eu imaginava que eu só era da terra. Quando eu conheci essa identidade, Jesus, que alegria, eu estou aqui a passagem. Pastor Euclides disse, a minha casa não é aqui, a minha casa é nos céus, junto com meu Deus Pai, é a nossa casa. Que você possa ter essa identidade, você que às vezes tem dúvida da sua identidade, não permita que ninguém fale para você qualquer outra identidade que não seja essa. Você é filho de Deus. E quando eu falo isso, por mais que às vezes tenham muitos visitantes, você poderia falar assim, glória a Deus, você é filho de Deus. Isso é uma alegria muito grande, meus caros. Isso nos contagia, nós precisamos viver isso, viver intensamente esse chamado do Pai. Através dessa origem, Jesus me levou para me apresentar uma carta de amor. A carta de amor do Pai. A carta de amor do Pai é onde Ele deixou tudo registrado para mostrar para nós o amor dEle, para nos instruir, para nos colocar no caminho. Jesus, quando me apresentou as Escrituras Sagradas, as palavras dEle, foi um marco na minha vida, porque a partir daquele dia, meus caros, eu tinha muitas verdades, eu acreditava em muitas coisas. A partir desse dia, eu tomei outra decisão. A partir de hoje, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, serão o norte da minha vida. Tudo que eu precisar aprender, tudo que eu precisar conhecer, eu vou buscar na carta do Pai, porque ela foi inspirada pelo Pai. E se ela foi inspirada pelo Pai, tudo está contido nela. Busque, ore, leia, reflita, que você vai ver quantos tesouros existem nas Escrituras Sagradas. Como eu falei das verdades, esse versículo aqui é maravilhoso, porque fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas coisas eu fui liberto, graças a Deus, quantas coisas eu fui liberto, através da palavra. E quando eu li isso, conhecereis a verdade vos libertará, eu voltei no versículo que Jesus tinha me falado, eu sou o caminho, a verdade. Opa, Jesus também é a verdade. Quando você crê em Jesus, a verdade se manifesta na sua vida. E eu aprendi isso, busquei sempre a verdade e busco sempre a verdade na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Nada muda a minha vida, nada tem domínio sobre a minha vida que não seja a palavra do Senhor. Eu oro para que a palavra do Senhor a cada dia mais possa estar viva no meu coração, porque se da minha boca saírem palavras do Senhor, aleluia, é o que eu quero.
porque é o que existe de mais precioso. Então, que as minhas palavras sejam as palavras das Sagradas Escrituras. Amém? Amados, eu conheci nessa leitura que quando Deus nos fez, Ele nos deu uma ordem aos nossos pais, Adão e Eva, para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por um ato de desobediência, o pecado entrou na humanidade. O homem ficou com o pecado. Fomos afastados da presença de Deus por esse ato. E quando Jesus me mostrava os ensinamentos que tinha na palavra e que tem na palavra, eu ia entendendo os ensinamentos que Ele ia me mostrando e eu ia colocando em prática. Jesus me falava: ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Como eu faço para fazer isso? Jesus me mostrava, porque Cristo, como devemos amar as nossas esposas, igual Cristo amou a sua igreja. Como que eu faço para fazer isso? E eu fui andando e buscando. Aprendi com Jesus que o perdão liberta, que o perdão muitas vezes é a salvação para quem está perdido. Aprendi que com Jesus, que tudo que é invisível é eterno. As coisas desse mundo são passageiras, mas o amor é eterno, o amor é infinito. Aprendi com Jesus que o amor é a maior força que existe. Sem um amor não existe nada. Jesus se preocupou em deixar pessoas capacitadas para nos trazer esse evangelho até hoje. Jesus veio com a missão de nos salvar e deixar pessoas aptas para poder levar a mensagem do evangelho para frente. Jesus decidiu formar discípulos para cumprirem a missão. Quando Ele subisse aos céus, sentasse à direita de Deus Pai, os discípulos que ficassem na terra iriam levar a palavra, assim como Jesus tinha instruído. E o que me chama a atenção é que Jesus poderia ter escolhido muitas pessoas, de muitas profissões, mas Jesus escolheu pessoas humildes, simples, grande maioria pescadores que um dia compreenderam que seriam pescadores de homens, pescadores de almas. E foi assim que o evangelho caminhou todo esse tempo, e estamos aqui hoje falando desse mesmo Jesus, desse mesmo evangelho que veio lá de trás. Então isso é maravilhoso. Entendemos que o mais importante não é esta vida, que o mais importante é a vida eterna, ao lado de nosso Deus Pai. E eu entendi isso. Quando eu entendi isso, eu comecei a priorizar o que me leva em contato com a vida eterna. E as coisas que tomam meu tempo no mundo material, eu comecei a diminuir. Mais eterno, menos mundo. E é assim que eu tenho buscado viver a minha vida. Quando eu comecei a conhecer Jesus, eu não sei se vocês com certeza vocês já ouviram falar, mas Jesus, Ele, quando decidiu cumprir essa missão de nos salvar aqui na terra, Ele sabia o que Ele iria enfrentar, Ele sabia. Mas mesmo assim, por um ato de amor tão grande, que nenhum de nós jamais iria suportar, Ele decidiu entregar a sua vida por cada um de nós. Não existe outro ato de amor maior que este. Deus enviou seu Filho amado, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o próprio Filho de Deus, vivo, veio à terra para nos resgatar. E muitas vezes nós olhamos para a cruz e não sentimos o peso que Jesus carregou. Jesus carregou todos os nossos pecados. Jesus viveu, próximo antes dele ser crucificado, momentos de agonia, momento onde ele suava gotas de sangue,
tamanha era o peso que ele sentia naquele momento. Mas em nenhum momento Jesus desistiu. Nenhum momento Jesus desistiu. Ele cumpriu o que o Pai tinha designado para ele. E hoje nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, porque Jesus pagou o preço. Jesus fez a religação de nós com o Pai. E muitas vezes nós confundimos religião como uma estrutura, como uma denominação. Jesus é a religião, porque Ele nos ligou de volta para casa no Pai. Pense nisso. Jesus é o único que pode nos levar de volta para casa. Amém? Mas é maravilhoso poder contar tudo isso, porque é algo que eu vivi, e é algo que eu vivo todos os dias. Não é algo que alguém me contou, me falou, mas é algo que eu vivencio a cada dia. E eu venho crescendo e venho aprendendo a caminhar com Jesus. Quando eu conheci Jesus e Ele me disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, eu perguntei: o que é a vida? Você já se fez essa pergunta? O que é a vida? A vida, meus caros, imaginem vocês olhando um vasto oceano, e você se abaixa e pega um pouco de água e traz junto ao seu peito. Imediatamente essa água começa a escorrer pelos seus dedos. Essa é a nossa vida aqui na terra. Mas o Jesus de qual eu falo, o Pai do qual eu fui apresentado, Ele é toda essa infinidade de água que existe. A vida eterna é o que nós temos de mais precioso. E muitas vezes, como eu passei, eu dediquei tanto tempo da minha vida com coisas da minha vida terrena, que eu estava esquecendo da minha vida eterna. Então você, meu caro amigo, de coração, a vida eterna é muito maior do que essa vida que nós vivemos aqui na terra. Aqui é muito rápido, é muito pequeno, perto do que nós viveremos com o Pai. Reflita. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou comigo: muitos dos meus filhos estão muito atarefados, envolvidos com tantas coisas terrenas, e muitas vezes não têm dedicado tempo para a minha vida eterna ao meu lado. Busque isso de todo o seu coração, busque isso. Ele me chamou para levar a palavra dele, onde quer que eu estivesse, onde quer que eu fosse, no meu trabalho, à minha família, aos meus amigos. Ele colocou a mensagem do Evangelho cravada em meu peito, e hoje tudo que eu sou é por causa dele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados somente a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, eu só quero que conheçam o meu Pai, só isso. Se eu conseguir fazer isso, amados, nessa terra, meu coração estará totalmente pleno. E quando eu te convido a fazer esse caminho, de buscar a conhecer a Jesus, eu estou te falando: amigo, vem comigo, vem para esse caminho, que é o caminho melhor que existe, o caminho que nos leva de volta para casa, a casa de nosso Pai. Nós estamos distantes muitas vezes, mas o Pai, Ele está todos os dias cuidando da gente, todos os dias, você pode ter certeza disso. Às vezes você pode estar triste, preocupado, mas Deus não esquece de você, Ele não esquece de mim. Eu tenho certeza absoluta disso, amados, porque tem dias que não é brincadeira, desafios, muitas coisas acontecem, e eu paro: Pai,
Me ajuda porque eu não estou dando conta. Me ajuda porque eu sou pequeno. Mas eu sei que o Senhor é forte. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E se o que eu estou vivendo, meu Pai, é para me ensinar, me mostra. Eu não quero questionar a sua vontade. Eu só quero que o Senhor me mostre para mim poder entender. E quando eu entendo que a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, eu entrego. Eu confio que Ele sabe o que é melhor para mim. Foi Ele que me criou. Ele sabe exatamente o que eu tenho que viver. E muitas vezes eu tento fazer diferente. Mas eu tenho buscado aprender a ouvir a voz de Deus, para que Ele me leve nos caminhos que Ele tem preparado para mim. Porque eu sei que os sonhos e os caminhos do Senhor são bem mais altos do que os meus. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por revelar a minha verdadeira identidade, Senhor, por ser chamado de filho de Deus, discípulo de Jesus. Obrigado, meu Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por tudo que o Senhor tem me proporcionado. Obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de mim, por fazer morada dentro de mim, Espírito Santo. Tu és o maior tesouro que eu tenho, Senhor. Sem a sua presença eu não sou nada, Pai. Ensina-me, Senhor, a cumprir a sua vontade. Ensina-me a caminhar contigo, Jesus. Eu preciso de Ti a cada dia. Eu preciso de Ti, Senhor. Somente a sua presença me contenta. Somente a sua presença enche o meu coração de alegria. Somente a sua presença, Pai, é tudo que eu tenho nessa vida, meu Pai. Ajuda-me, meu Pai. Senhor, Tu me chamaste, Pai, para ser um pescador, Senhor. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me a cumprir essa missão, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Pai. Ajuda-me, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade, não a minha vontade. Ajuda-me, papai. Eu sei que eu sou fraco, mas o Senhor que habita dentro de mim é forte. Eu sei que Ele pode fazer todas as coisas. Eu quero ser somente o instrumento do Senhor aqui na terra. Nada mais, nada mais, nada mais. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nesses 40 anos, eu não podia deixar de fazer diferente. Até os meus 39, eu vivi muitas coisas da minha própria vontade, conforme eu achava que era correto. Andei, fiz o que eu pude, mas eu decidi que eu não quero mais andar com a minha própria vontade. Eu quero viver intensamente o chamado que Deus tem para mim. E algo, meus caros, que marca no meu coração: eu vivo intensamente. Vivi muitas coisas intensas, mas hoje eu estou colocando meu coração para viver intensamente tudo que o Senhor tem preparado para mim, para que eu possa ser reconhecido como um discípulo de Jesus, do nosso Mestre Jesus, que eu seja a ponte que leva até o caminho, e Jesus te levará até o Pai. Eu tenho certeza absoluta disso, porque foi assim que aconteceu comigo. Esses dias eu ouvi uma frase linda, que fala assim, ó: o que falamos aqui ecoa na eternidade. Tudo que nós falamos aqui será ligado nos céus. Por isso, eu tenho procurado ter cuidado com as minhas palavras, para que sejam palavras do Senhor, a cada dia mais. Amém, meus caros? Os meus 40 anos não poderiam ter sido comemorados de forma melhor. Estar na casa de meu pai, com tesouros valiosos, um aniversário diferente, onde Deus falou para mim que em outras ocasiões iria existir um grande churrasco com muitas pessoas, mas hoje o banquete é a palavra, os convidados são os tesouros, e o presente é para as pessoas que necessitam. Que Jesus possa cada vez mais nos despertar para viver o amor que Ele tem com cada um,
Muitas vezes nós ficamos no nosso mundo e esquecemos das pessoas que tanto precisam. E é assim que eu quero ser, a partir de hoje, uma pessoa diferente, um homem de Deus, um homem fiel, um homem servo, para obedecer o que o Pai tem para a minha vida. Amém? Eu confesso que que aqui no meu coração, agora eu queria poder dar um abraço em cada um de vocês. Confesso, mas não podemos. Eu não posso. Mas o Jesus que habita dentro de mim, habita dentro de você. Ele pode te abraçar. E eu quero que nesse momento, você junto comigo, feche seus olhos, pense nesse momento, eleve o seu pensamento a Deus Pai, reflita sobre quem é Jesus na sua vida e sinta o abraço de Jesus nessa noite. Senhor Jesus, e a tua vontade, Santo Espírito, meu alimento, teu Pai, sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração, eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Tudo que eu preciso, a tua presença,
atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Eu sei que posso te tocar, Jesus. Posso te tocar. Cante com intensidade isso, para Jesus atrair o seu coração. É a melhor experiência que você vai ter em toda a sua vida, pode ter certeza disso. Se entregue nos braços do autor da vida, o único que pode nos dar a salvação, o único que pode nos levar de volta para casa, nosso Deus Pai. É alegria, meus caros, é alegria poder saber que existe um Deus tão grandioso, tão grande, que cuida de nós tão pequeninos. Eu sou grato a Deus por tudo. Ela vai fazer uma oração para a gente poder encerrar o culto. Boa noite, eu sou a filha do Vando. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos, que ia fazer o Pai Nosso que estás no céu. Foi mais perto da sua boca, tá? Sim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Gratidão, meus amados irmãos, meus amigos preciosos, a quem eu tanto estimo. Que vocês possam ter essa semente plantada essa noite em seus corações e não se esqueçam dela. Cultivem ela a cada dia, tá bom? Um grande abraço de coração. Obrigado.